Pessoal, vamos começar? Começar para. Então, pessoal, boa noite, tá? Dando início aqui à reunião ordinária desse problema. Seguindo a principal, vou pedir primeiro para o Fabiano fazer a chamada de presença. Depois a gente determinar um código aí de votação. A gente vai esperar. Lecar Lúcia, Paola, Rogério Levi, eu, Fabiano, Douglas, Rui Nunes de Oliveira, só avisando o cartão jurídico está chegando, ele é atrasado 15 minutos. Araújo, Vitório, Larissa, Fernanda, Ricardo, está com o suplente aí, só abrir. Galo, Marivone, Regino Luque, Thaís, Doca, Adriana, você pode assinar aqui. Eu vou pôr o seu cartão bem. Tudo bem? Presentes aqui, 13 votantes mais o presidente. Pessoal, seguindo a pauta, a gente enviou a ata na última reunião ordinária do mundo, não tivemos nenhuma observação. Quem quer fazer uma observação da ata? Vou pedir a dispensa da leitura, que a gente enviou para vocês, e vou abrir votação para a aprovação dela. Alguém é contra a aprovação da ata da última reunião? Então, agora, seguindo a pauta da reunião, eu vou abrir espaço para o pessoal da brigada, se elas colocarem, fazer a apresentação do projeto. Eles estão pleiteando o apoio financeiro do Fundema, tá? Está aberto para vocês, meninas. Você pode levantar? Pode vir aqui. Sai. Não, você pode. Não, porque eu quero ver. Você quer
pessoal, tudo bom? Primeiro eu quero agradecer pelo tempo, né, seja para nós aí, essa oportunidade. Meu nome é Ellen, eu vou. Acho que essa almoço está legal. Dá para ver? Dá para ver? Dá para ver a tela, né? Meu nome é Ellen, tem uma brincadeira aí com o meu nome, que eu vou representar a necessidade de uma brigada florestal, combate incêndio florestal, só que meu nome é Ellen Fogo. Então, não é brincadeira, é sério, é verdade. Às vezes eu mando você ver e o pessoal fala, mas você quer falar sobre brigada? Você é trocadilho? Que trocadilho é esse? Não tá legal essa brincadeira. Mas existe uma técnica de combate com fogo, tá? Então, eu vou entender que a gente está no lado certo. Pessoal, nossa brigada, eu vou dar uma explanação, uma ideia, só para vocês entenderem como surgiu essa necessidade, que a brigada florestal da Serra dos Cocais, ela nasceu mediante uma resposta às crises que aconteceram no ano passado. E na nossa região, na verdade, existem crises em diversos momentos da história. Se a gente olha, puxa, Valinhos sofre muito, né, nessas épocas de estiagem com incêndios florestais. E o ano passado foi algo um pouco mais impactante dentro das Serras Cocais, porque eu moro em Vinhedo, sou vinhedense, não, eu já me considero, né? Sou munícipe aqui há 14 anos e eu não sabia que existia essa serra. Como a maioria das pessoas que eu converso não conhecem as Serras Cocais. E no ano passado, quando teve diversos incêndios pelo Brasil inteiro, muitas pessoas da nossa região falavam, puxa, a gente está sendo afetado pelos incêndios do Pantanal. Porque estava absurdo, né? Então todas as cidades tinham algumas questões. E quando eu fui para Valinhos, pensando nisso, falei, nossa, a gente está recebendo o impacto das outras cidades, né? Eu passei e vi uma serra queimando, eu descobri que a serra estava queimando há 11 dias. E foi um incêndio absurdo. E foi isso que mobilizou esse movimento de eu criar um grupo chamando mães, pais, porque a gente não queria voltar com nossos filhos a usar máscara, né? Com os nossos idosos que estão em aparelhos de respiração. Estava muito complicado essa questão da estiagem, mais os incêndios, tem um fator aí que eu preciso explicar para vocês. E começamos esse grupo, a sociedade civil se uniu, e como foi um ponto que era mais abrangentemente em Valinhos, ele vinha para Vinhedo, mas era mais em Valinhos, porque a Serra ela pega 4 cidades, é por isso que nós estamos aqui. Esse grupo de sociedade civil se encontrou e queria ir brigar com fogo. E quando chegou a defesa civil, ela estava desesperada, né? Você pode auxiliar a gente, porque o risco que vocês vão correr é muito maior, vai causar um problema muito maior. Então, esse conhecimento, essa intenção da sociedade civil uniu um grupo de pessoas para combater o fogo. E aí nós descobrimos que nós precisávamos de treinamento sério e precisávamos entender também onde é o terreno que nós estávamos pisando. Por isso que é tão importante hoje eu passar para vocês o que é a Serra dos Cocais, o que é essa brigada florestal. Senão fica muito vazio, sabe? A gente precisa de recursos para montar brigadista para brigar com o fogo. Pô, calma aí, né? Então vamos entender o que é isso. Pode passar um minuto. Só seguir um pouquinho. Então, a Brigada Florestal das Serras Cocais, ela nasce com o propósito de proteger as nossas florestas e nossas comunidades. Tá? Pode passar, por favor. As Serras Cocais, na grande área verde, são 13.000 hectares. Nós estamos falando de 130 mil quilômetros quadrados. E que abrange os municípios de Valinhos, de Campoeira e Vinhedo, tá? Então nós temos uma área que representativamente assim, mais abundante em floresta é a cidade de Vinhedo e Campoeira. Ela é menor na nossa região, mas na nossa região ela é mais florestada, ela é mais arborizada. A flora é muito maior, muito mais densa. Pode passar, professor. A serra, ela tem uma característica que é interessante, porque quando eu comecei a estudar sobre a serra, eu falei, gente, mas como que isso nunca, né, me ocorreu? Ela é riquíssima em geobiodiversidade. Por que isso? A geomorfologia, ela apresenta rochas de granito que formaram ao fim do período pré-cambriano, a gente está falando de 400 milhões de anos atrás, e que constitui esses monumentos, essa palavra eu até descobri que faz pouco tempo que é caverna e tal, espeleológicos, são os monumentos que tem uma das cavernas que foi estudada tem 40 metros quadrados. Então, dentro das Serras Cocais, você chega e você consegue encontrar um trem desse tamanho. E a flora da região, ela também é muito específica, porque é um ecótomo de 3 biomas. Então, nós temos
cactos gigantes. Você fala, cara, como é que isso desenvolveu aqui? E aí esses três fatores, ambos os aspectos, né, tanto esse abrigo formado por cavernas e essa diversidade de flora, de biomas, esses ambos aspectos, eles começaram a acumular uma fauna com habitats muito diferenciados, né? Vocês querem que eu aguarde vocês? Querem que eu aguarde? Não? Então, o habitat da serra é muito propício para muitos animais. Então, o que começou a gente observar também uma diversidade absurda de animais na serra. Pode passar, Luz. Então, nós temos diversas descobertas aí, né? Além de eu comentar esses itens com vocês, a presença, né? O primeiro item descoberto, eu acho que vai ter todo sentido para eu descobrir sobre a informação, a presença desses biomas coexistindo ali, né? Por mais que seja aparentemente um bioma, não, eles são três, é um pouco. O segundo ponto é o mapeamento dessas cavernas. E as cavernas consideradas as maiores de granito do Brasil. Então, aqui na nossa serra dos Cocais. A amostragem de fauna que a gente começou a catalogar chegou em 206 espécies de invertebrados. Isso a gente está falando de aves, mamíferos, anfíbios, répteis. Mas olha só, a área estudada, porque a área é majoritariamente privada, né? A área estudada foi 0,5% de toda a área total. E nesse pedacinho, nesse micro pedacinho, a gente encontrou 206 espécies diferentes de vertebrados. Então, o que não tem mais para a gente descobrir e achar nessa serra? A descoberta de uma espécie específica, que faz muito pouco tempo, no bar, é um peixe cego, que vive só em caverna, e ele é potencialmente endêmico. Aparentemente, pelo que está se estudando, ele só existe nas serras locais, não existe em nenhum outro lugar do mundo. Foi uma mutação genética aí, enfim, encontramos ele lá. A Serra dos Cocais é responsável, acho que é o item mais importante aqui, dentro do projeto a gente apresentou, inclusive, um mapa que identifica qual que é a capacidade hídrica que a nossa região é beneficiada tem a Serra dos Cocais. E é absurdo, porque as nascentes e ribeirões que estão dentro da Serra dos Cocais, elas surgem nos morros e elas abastecem de Capivari, Jaguari de Baia. E as nossas empresas, todos os pontos das nossas empresas recebem informações aí de subterrâneas. Pode passar, Lúcia. Esse aqui é o macaco salar, que nós encontramos dentro das serras locais. Ele é extremamente antissocial. Ele não é igual ao sagui que vem buscar, né, algum tipo de ajuda ao alimento. E é uma espécie muito inteligente, enfim, já estou começando a saber um pouquinho mais desses bichinhos que habitam ali. Então, na serra, nós temos múltiplas espécies e também em estado de vulnerabilidade. Tá? Ela passou por um processo, a serra, que no começo que nós tivemos a exploração local, chegaram os caminhões de bois com as correntes e derrubaram as florestas. Então, você observa a formação da serra atualmente, tem áreas que é um grande campo, aí tem uma área que ela tem a formação de flora. Aí depois tem mais um ponto que foi afetado por esse desmatamento, não voltou a se regenerar. E aí o segundo ponto fala dos animais. Com menor disponibilidade de recurso, a gente entende que muitos animais, eles evadiram, eles saíram do local. E aí muitos animais, do ano passado inclusive, nós identificamos que tivemos muitos acidentes nas rodovias ao redor. Né? A gente viu um gato que parece um maracajá, não tenho certeza se é, porque ele estava para ele. Por que foi morto? Porque saiu da região da serra, foi atravessar e tinha uma rodovia no meio, tinha uma rua no meio. Então, essa forma de desenho que nós temos hoje, sem recursos, sem fuga dos animais, traz essas tragédias. E muitos animais também a gente identifica que já foram extintos, porque eles saíram da região onde tinha mais alimento, e isso também afeta a flora, né? Porque os animais fazem esse controle, né? Com as sementes e leva de alguma forma que a floresta volta. Então a gente está observando muitas perdas e quando a Serra dos Cocais, ela precisa da nossa ajuda para regenerar. É um local que nós queremos coexistir. Pode passar. Dito isso, essa é uma das imagens do ano passado. A gente está em algum lugar ali, ó. Tem gente dessa sala aqui que está naquele local. Nós fizemos um chamamento da
alimentar os animais. Olha, foi uma coisa linda. Em dias a gente conseguiu um curso que a gente identificava que era importante para alimentar os animais. Tínhamos alguns biólogos liderados por um biólogo específico que conhece a criação dos cocais. E nós fomos em diversas pessoas entregando ali, deixando em alguns lugares o alimento para os animais. Pode passar, por gentileza. Posso fazer uma observação? Vocês podem observar que aqui, ó, todo esse estudo que vocês estão vendo é o local onde o povo passou nas reservas locais, né? Então, é um território, uma área pós passagem do fogo. Obrigada. E aqui os desafios e impactos dos incêndios na serra, vocês me perdoem, porque agora que eu observei, está meio sobreposto, apesar um pouquinho, acho que a conversa entre o computador e a apresentação. Os aumentos dos incêndios, né, tem uma crescente preocupação que as queimadas na Serra de Cocais no ano passado, essa somatória, consumiu 300 a 350 hectares. Então foi exponencial a devastação. E em 2024 nós observamos que com toda a característica do que estava acontecendo no território nacional, as queimadas no geral foram em maior proporção. Então São Paulo também o percentual aumentou de queimadas para 12% acima de 2023. E a Serra de Cocais abriu uma diversidade rica, né, que sofre muito com as queimadas. O segundo ponto são as mudanças climáticas, que as alterações climáticas elas têm intensificado cada vez mais. A gente tem percebido que você observa os combatentes, eles têm que esperar um tempo. Às vezes a gente até quem está de fora pergunta, né, por que será que eles não estão combatendo? Eu tinha esse questionamento quando eu cheguei para ajudar a boca do fogo ali. Mas tinha ventos absurdos, né? Em plena estiagem, a gente estava com 30 e 35 graus de temperatura. Então é um cenário estranho, né, para um outono, inverno, vamos dizer assim, inverno. Era 35 graus todos os dias, uma seca absurda. O clima quente, seco, favorece a propagação do fogo. Ele aumenta a intensidade da dificuldade de controle, que é o que eu falei aqui agora. Existe um fenômeno que nós aprendemos no treinamento, que é o 30-30-30, que eu sempre trago, porque ele fez muito sentido. Quando você começa a observar que deu 30 dias sem chuva, isso que eu coloquei a nuvenzinha ali, 30 dias com temperatura alta e 30 dias com umidade relativa do ar abaixo de 30, ou seja, o vapor, a quantidade de água está abaixo de 30 no nosso ar que nós respiramos, é altamente perigoso. A gente já sabe que vai ter incidência de incêndio. Então, quando chove, eu costumo dizer, quando chove, o brigadista quer tomar banho de chuva, porque a gente só quer saber de chuva. E os impactos ambientais, a destruição da fauna e da flora, que afeta diretamente a nossa biodiversidade e os nossos recursos hídricos. Aumento de doenças respiratórias, então, no ano passado, a preocupação das escolas era, vamos chamar as crianças para colocar máscara. Tem um pai e uma mãe que quer voltar a ver esse cenário, né? Então, eu como mãe, eu falei assim, eu não quero meu filho de máscara, porque eu sei que tem idoso que está dentro de casa e não está conseguindo respirar direito, então a gente tem que apagar o fogo. E foi nessa que muita gente falou assim, cara, faz sentido, né? A gente tem que todo mundo respirar melhor como sociedade. A perda da qualidade da água, que é essencial para a sobrevivência local. Pode passar, Deus. E aqui chegamos na necessidade da brigada florestal. Porque se nós temos essa resposta toda, não dá para a gente chegar, foi o que aconteceu no ano passado. Nós chegamos e nós precisamos que a gente não sabia o que fazer. De repente rodou um redemoinho de fogo ali, que eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus, eu queimar todo mundo. Eu me senti extremamente impotente. Pode passar, Deus. Então, as atividades na brigada florestal, a gente pensa que a brigada ela só vem para apagar fogo, né? Mas não. Nós temos a necessidade de monitoramento da serra, monitoramento das regiões. Por isso mesmo que nós temos a intenção de rever a vida, resguardar a vida com toda a inteligência possível. Então, a ideia é investimento sim no monitoramento da nossa serra. Louveira, Vinhedo, Itatiba, Valinhos. Fazer o monitoramento de toda a serra. Hoje a gente tem um exemplo claro de como isso é feito, nós já temos um aprendizado e nós queremos replicar exatamente o que acontece na Japi. Então, nós temos monitoramento e
é isso que nós queremos implantar na nossa série. Então, a chegada do fogo é muito rápida, é muito imediata. Monitoramento das áreas, vamos fazer educação ambiental, a brigada, a florestal vai fazer educação ambiental, técnicas para evitar a propagação, existe aceros, existe o envolvimento da comunidade, existem diversas ações que dentro de uma brigada florestal a gente aprende o que nós podemos fazer. O combate aí vem, né? O combate direto ao brigadista que está lá apagando fogo, passinho a passinho, ou com uma bomba postal. Tem as ações indiretas, porque se nós percebemos que é uma proporção, nós não damos conta, nós também somos apoio, nós sempre estamos falando com os órgãos governamentais. Chama bombeiro, defesa civil, poxa, agora precisamos de uma área. Então toda essa comunicação ela tem que ser muito boa, muito efetiva. Resgates, né, aviões, sendo a necessidade de chamar, nós somos um apoio indireto. Manejo pós-incêndio, avaliação de danos, a brigada toda vez que ela entra para fazer algum tipo de combate, após ela combater, ela tem que emitir um relatório do que ela fez. E é necessário fazer o rescaldo, é necessário fazer a avaliação de danos, é necessário voltar para o local e ver se não tem nenhuma. É turfa o nome? Gente, a Dulce é a nossa instrutora. Ela veio aqui, se ela viesse pronta, vocês iam ver que coisa linda que é uma brigadista pronta. E é necessário a gente repassar pelo caminho que o fogo passou, para a gente ter certeza que ele não vai ser reincidente. E aconteceu muito isso na série, porque a temperatura estava alta. E não existe combate à noite pela segurança do brigadista. E aí, com a madrugada, tudo quente, seco, quando caía a temperatura, voltava a acender. No outro dia o pessoal voltava a apagar o fogo, porque é o mesmo fogo que apagou. Pode passar, recuperação ambiental através de parceiros, eu falei, mas nós temos o Instituto Serras Focais. O Instituto Serras Focais é um parceiro, mas existem outros parceiros, outros institutos, outras floras, movimento de floresta, e certamente em um momento adequado, nós vamos começar a fazer o reflorestamento. E até é engraçado, nós tivemos algumas movimentações, tanto em Valinhos quanto em Pinheiro, de nós unirmos crianças para fazer bomba de semente. Mas para trazer essa educação ambiental, porque a gente sabe que a bomba de semente em si é mais romântica do que eficiente. Só que para a gente fazer o reflorestamento da serra, a gente tem que ter certeza qual que é a área que tinha quais eram as espécies nativas que a gente tem que colocar. Não é sair cavando e pondo ali, sabe, a espécie. Porque ela tem que viver, ela tem que ser perene. E a estrutura de uma brigada florestal, além de tudo, né, isso que eu estou explicando para vocês, a gente tem muitos braços. A gente precisa realmente apagar incêndio. Porque o fogo está chegando aí. Nós estamos chegando em maio, a gente já tem aquela previsão de segurar o coração ali, porque maio já pode ser perigoso. Então a estrutura de uma brigada, ela atua em apoio à defesa civil, corpo de bombeiros e órgãos públicos. Então, quando existe uma situação de crise, que a defesa civil, o corpo de bombeiros ou órgãos públicos percebe que precisa desse apoio, faz o chamamento. As 4 cidades. Está pegando fogo em tal local. Está pegando fogo nas Serras Focais? O Santa Fé. Está pegando fogo para lá, para Itativa. A prioridade da brigada é entrar nas Serras Focais. Então, o chamamento vai ser garantir que as Serras Focais, por tudo que ela esteja intacta, ou pelo menos protegida. Existe comando dentro da brigada. Então, existe uma chefe de brigada, um chefe de brigada. E quando nós vamos para a ação, nós vamos em pelotões. Nunca ninguém vai sozinho. Então é importante ter essa compreensão de que é uma estruturação quase que militar. Porque ninguém anda sozinho, mas não vai em 2. Sempre dá agora a normatização 6 a 7, né? O grupo sempre é de 6 e 7. E hoje nós temos dentro da nossa brigada de formação 20 potenciais brigadistas. As equipes operacionais, então nós temos comando, subcomando, coordenação operacional, temos o combate do incêndio, temos pessoas que estão fazendo treinamento, mas elas não são combatentes porque têm patologias. Mas essas pessoas podem fazer um auxílio logístico, levar uma água, levar um alimento para o nosso combate, fazer essa ajuda auxiliar. Nós teremos a vigilância, monitoramento e também primeiros socorros. A gente sai formado da brigada como socorrista. E os equipamentos e recursos são EPIs de combate ao fogo, veículos, transporte, sistema de
E aí é tão interessante porque quando chega essa cultura de o que vocês usam na brigada? A gente usa até caminhão se tiver. Né? A nossa intenção é que em anos de brigada nós tenhamos nossos veículos pesados. Mas sabe o ótimo? É muito bom. Porque nesse momento a gente precisa equipar o brigadista. Cada um carregar o próprio carro para ser feliz. Ter a situação de crise, está todo mundo pronto para se aprontar. Pode passar, Lúcio. A estrutura de uma brigada florestal, dentro desse tema, o treinamento é muito importante. Eu fui questionada em outra apresentação que nós fizemos, mas vocês recebem um treinamento, mas esse treinamento dá essa outorga, vocês irem lá, a partir do momento que você formou como brigadista, você pode ir lá, eu posso precisar de você chamar você para parar o fogo? O treinamento que faz isso. Você não treina o piloto do avião para ele nunca pilotar o avião, tá certo? Então ele passa pelo treinamento para pilotar o avião. Então, dentro das normativas, nós tivemos ali uma portaria do Corpo de Bombeiros, inclusive ela foi atualizada no dia 20 de março, e eles emitiram uma necessidade que o brigadista florestal vai ter que ter determinadas horas para treinamento, que é 36 horas de treinamento. Então, nós passamos alguns sábados ali no treinamento. Isso foi a portaria solicita 36 horas. Grave essa informação, tá? 36 horas é o que a portaria pede. Ela estabelece as condições mínimas para a composição do grupo e para a gente realmente cair e fazer essa, combater o incêndio, né? Carregamento. É que a gente está economizando aqui, porque senão fica muito brigadinho nos termos. A prevenção e a educação ambiental, né? Dentro da estrutura a gente tem essas ações de prevenções. Também existe suporte administrativo e financeiro. Pode passar, por favor. Os instrutores de formação da brigada de ensino das artes locais, eles não são simplistas. Lembra que eu falei qual é essa informação? 36 horas? A nossa idealizadora da nossa instrução, do nosso curso, do começo ao fim, realizou uma formação não de 36, mas de 54 horas. Então, são um pouco mais de sábados, o dia inteiro, informação para sermos realmente capazes de lidar com essa crise. Se a gente observar ali, é importante eu passar para vocês quem são esses formadores, quem são esses instrutores, porque dá um entendimento do que vai ser uma brigada florestal da nossa região. Então, Lúcio, você consegue clicar nesse azulzinho, especialista em combate a incêndio florestal? Vê se você consegue. Aí, clica aí. Ó, Lucinéia, eu deixei em Word, porque eu sei que pode abrir em qualquer computador. Se eu deixar seu trem mais fino, não abre. Se eu passo tudo que ela faz, nem quando o currículo dela aqui, ela está aqui. É ruim, né? Quando a pessoa está aqui, a gente falou dela. Mas é bom também, viu, Lúcia? Porque, além dela ser coordenadora e instrutora, ela é orientadora técnica de várias brigadas florestais. Ela é presidente da Associação Protetora de Espécies, que é a PROESP, que tem há 43 anos, tá certo? A PROESP foi fundada em 1977, em Minas, por biólogos e técnicos do IAC. Além de tudo, é especialista em combate a incêndio florestal, bombeira de aeródromo, homologada pela ANAC, líder
desse assunto de tecnologias. Oi, querida. Não pode falar. Só explicar, porque às vezes quem não é da área não sabe o que é a sala de situação. A sala de situação, pessoal, é a sala que vai fazer todo o comando da operação do incêndio. Dali vai sair todas as ordens, vai sair toda a comunicação, tudo que for necessário para que essa operação funcione e seja eficaz no combate ao incêndio, é de dentro da sala de situação que vai sair. Isso aí. O João Godoy, ele tem enfermagem e atuação em incêndios florestais no mundo. Então, quando existe uma escala 6 de incêndio, que é praticamente incontrolável em qualquer lugar, Orlando, América Latina no geral, ele é chamado. Então, ele é um cara que, quando ele trouxe o conhecimento da gente, assim, foi até, a gente não podia pegar arte, mas eu perdi muita informação. Então, o treinamento em si, o Damasceno também é um bombeiro industrial, com formação brigadista florestal. Eles trazem uma bagagem para a brigada realmente sair de uma forma muito capaz, de saber, cara, eu sei o que está acontecendo. O que você vai fazer? Nada, eu estou lendo vento. Sabe aquela coisa que você não vai fazer nada? Calma, que vem um pouco. Então a gente sai com essa capacidade. Pode mudar, isso, por favor. Pode passar mais um? As atividades da não, acho que está voltando, Luz. Pode passar para frente. Nós estamos aqui hoje para dar essa clareza. É aqui mesmo. Para dar essa clareza. Existe uma serra que precisa ser protegida, existe um grupo que, por resposta à emergência, chegou no momento. Somos 20 pessoas e hoje nós temos uma necessidade de recurso financeiro. Por isso mesmo que os fundos que estão com alguma intenção de ter uma resposta à crise também, e às vezes não tem o pessoal preparado. Nós entendemos que o Corpo de Bombeiro de Valinhos, de Mineiro, ele é reduzido exatamente porque o incêndio é o ano inteiro. Então, isso é essa explicação que o próprio bombeiro, no nosso primeiro treinamento da Defesa Civil. Eles falaram o seguinte: não faz sentido para a administração pública montar um efetivo muito grande, sendo que a situação de crise ela é muito oportunista, ela aparece ali de vez em quando. Então, quando a sociedade civil se prepara e vem para apoiar, é uma grande ajuda. Mas tem que vir apoiar de uma forma tecnicamente aplicada, que não vai se colocar em crise, senão o problema se torna a gente, como eu falei no começo. Os recursos financeiros de administração, logística e iluminação, até hoje, dentro dos nossos treinamentos, nós arcamos individualmente com cada uma dessas informações financeiras. Treinadores também, custo de viagem, material, alimentação, nós arcamos também com pessoas, com sociedade civil. Mas equipamentos, EPIs, de combate ao fogo, veículos de transporte, sistema de comunicação, a gente não consegue arcar com isso, porque sai realmente do orçamento de qualquer família. Pode passar, por favor. E aqui, todos os equipamentos que são orçados, para vocês entenderem, nós temos pessoas, ali são pessoas comuns, tá? Nós temos advogado, temos gerente de suprimento, nós temos cabeleireiro, temos mãe, temos conselheiras, conselheiros ali dentro, temos professores. E nós estamos num processo de criar conhecimento, que todo mundo conheça a gente, em primeiro lugar, mas que também entenda que nós temos uma capacidade de apresentar as informações de uma forma idônea, né, para passar lisura mesmo para vocês. E toda a cotação de cada item que nós fizemos, nós orçamos em 3 fornecedores. Então, se houver necessidade, chegou o momento de contrato, o momento da negociação, ele é feito de forma acirrada, e a gente vai tentar contrato em volume. Você pode clicar nesse ícone, por gentileza, de cotações, e quando for possível nós fazermos a aquisição, através de qualquer recurso, pode fechar esse xizinho aí, a gente coloca em documentos tudo que está sendo orçado. Pode descer só um pouquinho assim, só para a gente não perder tanto tempo. Deixa. Segue aquela primeira que está clicando na de cima. Fecha. Não. Dá um xizinho aí, ó. Só não.
E ele, no momento que todo mundo saiu para fazer o combate, ele falou, eu também vou só para ver. E aí a defesa civil, o corpo de bombeiro, que já está treinado, falou, vamos, se acontecer alguma coisa com você, a gente está junto, fica tranquilo, você vai vir atrás, a gente vai atrás de você, vamos. Dele pisar, tinha 300 graus de sol, a sua bota dele abriu. Ele voltar, não pôde fazer a ajuda que a ajuda. Então todos os itens, eles não são baratos, porque eles têm que acompanhar a norma. A norma tem que garantir que pelo menos aquele tecido vai suportar altíssimas temperaturas. E aí também CAs, que são certificados que garantem que aquele item ele pode passar por aquele processo. Ele foi testado. Então é norma e CA. Pode passar, por gentileza. E aqui eu chego no valor para vocês assim, né? Pá, pronto. Se eu fosse focar no valor total de uma brigada da SSI, é R$1,2 milhão. Por quê? A gente está falando a longo prazo, nós queremos chegar nos pesados. A gente quer fazer o monitoramento da serra, a gente quer usar drone, a gente quer fazer, pode falar? Não, depois eu acho até melhor, porque minha linha de raciocínio, eu peço para vocês anota, não esquece a pergunta aí. Só que combate a fogo não é R$1 milhão. Nós estamos falando de um valor de R$44 mil. O quê? É R$144 mil, perdão, pessoal. Clica na anotação do governo, por gentileza. É 144 mil. Só quis demonstrar essa informação para vocês, porque é assim, ó. Aí se você for um pouquinho para a direita, Paula, vê se você consegue notar para a direita. Ó, os itens, eles são orçados em três fornecedores, os que possuem normas e CAs, a gente consegue ter explicações. Que a gente não consegue ter explicações, tem duas, né, ou tem pelo menos uma necessidade de negociação com o efetivo da programação, da compra. E existe um fator que acontece dentro do cenário da compra sobre equipamentos florestais, é que nós passamos por sazonalidade. Quando chega perto do fogo, todos os itens aumentam, porque tem uma procura maior. Então, quando a gente percebe, e se você for lá em cima na D, Paulo, esses itens são os itens que nós precisamos. Estou falando de capacete, balaclava, óculos, estou falando de luva, de raspa, luva de temperatura, porque colocar uma temperatura para manusear um tronco com alta temperatura, a gente troca, a gente usa uma luva, tem que colocar outra. Estou falando de macacão, estamos falando de bota, estamos falando de apito, de rádio de comunicação, a gente não entra no incêndio sem conseguir se comunicar com a nossa base de apoio, tá? São esses os itens que são importantes para a nossa brigada hoje, para nós atingirmos esses valores. No segmento, se você tirar o filtro do vermelho, por gentileza, Paulo, pode selecionar tudo. Embaixo. Olha lá, vê se você... aí. Nós temos necessidade de outros itens que eu estou fazendo aqui, de pá, de puxada, enxadão, machado, lancinha, roçadeira, soprador, cone, facão, bastão, fita, lanterna. Você percebe? É muita coisa. Chega drone. O ideal para a serra é que a gente tenha quadriciclo, mas não estamos vendo de quadriciclo. A gente precisa de um bastão, pelo menos que mais. Bússola, é importante, carro leve, um dia a gente vai ter que ter um carro leve, vai chegar e ter toda a estruturação dentro desse local. Agora, você consegue dar um alt-tab? Eu só vou sair daqui, mas ela vai ficar, se a gente precisar voltar nela, a gente reabre, tá? Pode passar, por gentileza. Toda demonstração para a utilização dos recursos, a gente quer fazer um processo muito transparente. Então, fechamos, o preço apresentado foi esse, nós vamos brigar para chegar um preço menor que esse. Falar do recurso, veio de onde, a administração pública que tem que comprar, tem que fazer a concessão, não importa. Podemos apoiar na negociação, a gente otimizar o recurso público? Qual que é o melhor caminho que hoje um grupo de sociedade civil pode fazer para apoiar essa saída do recurso? Então, a gente tem através do Instituto Certos Copais algumas formas de presentear as informações da sociedade civil, também nas nossas redes sociais, no site. Pode passar, por gentileza.
20 pessoas que estão aí. 56 horas de treinamento. Bombeiros solicita só 36. 36. Quantas informações de um bombeiro? Então, isso, eu penso assim, eu acho muito bacana, mas assim, tem que começar. O projeto de vocês é maravilhoso. Agora, esse negócio do incêndio, eu acho assim bastante. Como poderia falar? É muito forte para vocês participarem do combate ao incêndio por poucas coisas. É isso que eu quero entender. Porque eu, particularmente, eu penso assim, o governo se forma todo. Qualquer profissional deve ter uma formação. Agora, 36 horas, 56 horas, que eu estou pensando na segurança de vocês. Você entendeu? Porque eu moro, depois eu moro próximo aqui, tá? Então eu conheço tudo aí. Então, se você chegar no fogo, né? Nós já estamos aqui uma coisa. E eu dei uma olhada, porque eu me interessei, achei bacana, eu dei uma olhada antes, tá? Que ótimo. Nós fizemos, eu dei uma olhada. Então eu pensei assim, tudo isso tem os projetos, assim, vocês iniciarem, entendeu? E se capacitando mais, porque o fogo, né? Não, mas Faça essa conversa. eu quero fazer uma observação, que eu posso dar o nome mesmo, mas Quem foi? a Ivone, a gente faz parte de um processo de floresta que nós estamos passando. A Ivone, ela me contou um caso que eu falei para ela, sabe que teve uma pessoa no governo que faleceu fazendo isso que fez? Porque quando o fogo chega perto da sua casa, quem mora em uma região que tem mata, a pessoa sempre finaliza lá no papel. Sem treinamento, você vai combater. Então, como que o primeiro brigadista foi pro fogo? Muito provavelmente, talvez tenha sido a mesma situação que eu. Juliana falou assim: eu vou pra lá, e descobri que não pode. Só que com conhecimento, aí eu passo a falar para a música. Quero brigadista. Gente, boa noite, novamente. Vamos ver se vamos embora. Então, prazer, essas coisas. Parabéns, Glória, trabalho, obrigada. Realmente, a atividade de combate ao incêndio florestal, ela é uma das atividades mais perigosas que existe. Tá? O combate ao incêndio florestal, ele é uma atividade de alto risco envolvido. Por isso, os equipamentos de proteção individual para incêndio florestal são tão caros, porque envolve muita tecnologia. Então, demais. O ar, eu vou usar uma linguagem mais simples para a gente não ser muito técnico, tá? Digamos assim que o ar em volta de uma área onde está tendo um incêndio florestal, onde está tendo uma chamaria, ele pode chegar facilmente a 700 graus centígrados. Por isso que é necessário que a gente tenha um macacão que custa R$ 1.600, que é esse macacão para te proteger. Por isso que a gente precisa de uma balaclava, né, de meta-aramida, que é um tecido essencialmente anti-chama e retardante de calor, para eliminar a possibilidade de chegar em aquecimento, né? Então, e essa balaclava custa R$ 180, né? Você vê, não é tão caro, né? Perto do benefício. Sim. Então, eu estou falando isso por quê? Porque, na verdade, para eu ir lá, do jeito que eu estou aqui, realmente é muito perigoso. E exige que a gente tenha o equipamento adequado em relação à formação. Você pode ser Ministério do Parque, né? Mas, assim, ela exige, porque a formação do Ministério Florestal não é uma formação de bombeiro, tá? A gente tem que chamar a formação de bombeiro, inclusive a formação de bombeiro florestal, porque eu tenho especialização em bombeiro florestal, e existe a formação de brigadista florestal. E existem normativas e legislação que estabelecem como deve ser esse treinamento, quais são as condições, os critérios que devem ser usados, o que deve ser aprendido, como deve ser desenvolvido, para que o brigadista ou a brigadista tenha condições de fazer a supressão do fogo, apagar o fogo. E existe até a condição de o fogo estar a 5 metros de altura, ninguém se aproxima, nem o bombeiro. A minha preocupação como conselheiro é exatamente isso, investir de uma maneira correta, que haja realmente um retorno, mas que o trabalho preventivo tenha uma supremacia em relação, digamos assim, ao fato consumado que é o combate direto ao incêndio. Eu acho que essa responsabilidade o Estado devia assumir. Tanto é que quando teve os incêndios em São Paulo, aqui nós tivemos muito pouco apoio, digamos assim, que veio a conta-gotas. Quando houve o incêndio nos canaviais, aquilo veio jorrando, né? O dinheiro do Estado foi uma
fábula lá para cima. E aparecendo equipamento, aparecendo um monte de coisa. Então eu acho que esse é um trabalho muito importante. Eu acho, inclusive, a Larissa comentou, até os condenas deveriam participar dessas reuniões, para que realmente houvesse um esforço, que esse recurso fosse direcionado da melhor forma possível na prevenção, na educação, no trabalho conjunto que as outras entidades fazem no sentido de reflorestamento. Você falou muito bem, a bomba é muito mais, não está sendo marketing interessante, mas é importante para as pessoas terem a responsabilidade de recuperar aquilo calado. Até porque a nossa região, diferente do Pantanal, não discute nem o Pantanal, porque a nossa região é diferente, a serra, a desce, sobe o Pantanal, na realidade é uma planície, então são coisas diferentes. E a gente tem que ter uma especialização para os nossos problemas, mas trabalhar em conjunto sim com os órgãos públicos, que é muito importante. A gente tem aqui pessoas extremamente responsáveis, fantásticas, eu posso nominar o Baroni, que tem reconhecimento internacional, tem uma série de coisas, que eu acho que são coisas que deveriam estar interligadas, para que realmente a gente pudesse ter ações específicas mais voltadas à prevenção e, quando for o caso, ter realmente equipes preparadas para enfrentar aquilo com o menor risco possível para ela. Eu entendi isso. O primeiro indicador inicial que eu cheguei aqui é fazer a premissa de uma brigada, é o combate direto ao fogo, porque precisa. Sim, claro. Precisa. Hoje nós temos aqui o efetivo de dinheiro, são 3 bombeiros e um foguista. Então nós sempre temos 3. E Valinhos são 6. Louveira e Itatiba não tive uma informação sobre qual que é o tamanho desse efetivo, mas é muito pequeno. Nós sabemos da importância da preservação. Entanto, nós começamos a ter uma intenção de apagar o fogo, depois que nós vimos aquela imagem que vocês viram, nós falamos, peraí, pessoal, a gente tem que colocar a planta na terra. E vamos fazer isso através do quê? Através das gerações que estão dentro das escolas, dos projetos das bombas de semente. Depois eu até divido com você, Paulo, que é coisa mais linda. As crianças fazem a bomba de semente, mas elas têm que coletar a semente, entender que aquela árvore tem o ciclo de entregar a sementinha dela, que depois vai virar um IP. E por que não pode ser só IP? Porque se pega uma doença no IP, nós todos os IPs e acaba a nossa floresta de IP. Então, temos biólogos que acompanham isso. Todo grupo que tem de regeneração e preservação faz parte desse fomento. Está todo mundo, de uma certa forma, colocando assim as 2 mãos para cá hoje, falando, nossa, tomara que saia alguma coisa lá. Por quê? Porque a gente colocou na terra, também já tem esse movimento. E assim, não pode queimar de novo. Não pode queimar de novo. Então, o fogo, quando ela estiver pequena, a gente realmente precisa dessa ajuda. Sobre a preocupação muito legítima de uma pessoa, puxa, a minha cidade inteira, não posso mais combater o fogo. Nós queremos formar brigadista todos os anos. Todos os anos. Então, nossa conversa é o que a Teresa colocou de uma forma muito bem colocada. É uma conversa nova, para a administração pública brasileira. Mas a gente está vendo, por exemplo, de fora, que isso é a sociedade civil que quer tocar. Ela fala, porque eu sei que é importante para mim, para as minhas gerações futuras. Eu não sou da administração pública, eu nem sei, às vezes, o pessoal, da última vez que eu tive conversando, mas eu não vou delegar, eu falei, mas o que é delegar? Aí eu falei assim, bom, deixa eu entender os termos, eu não sou da administração pública. Mas a nossa intenção é de que cada vez mais nós tenhamos mais efetivos dentro da brigada das cidades locais. E quando tiver situações de crise, seja em trânsito, uma pessoa cai com uma parada cardíaca, esse brigadista é essa polícia. É o máximo de pessoas habilitadas para a situação de crise. Novamente voltando, não só células locais, Não só células locais. que é extremamente importante. A gente começa com as células locais. Temos aqui em cima, aqui na estrada Alaiada, tem uma parte que pega por trás também. Show, eu estou mais para aquele lado da lista do para cá. E realmente é importante que a sociedade participe. Muito Que a importante. sociedade participe, porque na realidade, nas indústrias, você já tem brigadas específicas, treinadas especificamente para a situação dele. Dentro da empresa, sem sair de uma brigada florestal, eles não conseguem combater que são pessoas jurídicas que estão diretamente ligadas lá. E você tem certeza, obviamente, não tem que ter o capital que investe, tem certeza que ele vai estar lá. Nós vamos correr um risco extraordinário. Sei, né?
sociedade civil vem com aquele recurso extraordinário, tem um monte de voluntário, todo mundo é voluntário, depois você tem um problema enorme de manter. Você começar a manter isso, você conseguir manter. A nossa preocupação é essa, é manter, é dar condições financeiras para que vocês possam realmente fazer esse trabalho. Obviamente não temos todos os recursos, gostaríamos de ter recursos, e por isso a gente faz esse trabalho conjunto dos municípios, até porque os municípios deveriam, as câmaras municipais deveriam exigir do governo do Estado que ele tivesse a manutenção do equipamento adequado, regionalmente falando. Já que os incêndios não são, está tudo bonitinho, certinho, vai acontecer, mas não acontece assim. Se acontecesse assim, nós teríamos o bombeiro lá na hora para apagar incêndio. Não acontece. O bombeiro ele vai então, risco é risco. Probabilidade de ocorrência é uma probabilidade de ocorrência e não é uma certeza. Portanto, a gente tem que ter um equipamento adequado, regionalmente falando, para ser direcionado em caso de emergência, onde ocorrer a prioridade que vai acontecer. Então, eu acho que isso é um trabalho maravilhoso, de longo prazo, para a gente conscientizar. Parabenizo realmente, até que a Maria Tereza colocou, que realmente é uma novidade fazer a sociedade ser responsável para combater aquilo que o Estado não faz. Agora, sinceramente, uma oitava economia do mundo, uma nona economia do mundo, depender do cidadão para dar o mínimo necessário para o município ter recurso, realmente é legal. Vamos fazer com que há uma ausência do Estado, mas se exige realmente que o Estado participe. Quem deve participar, quem deve fazer as leis, quem deve pressionar é a Câmara Municipal junto com o Executivo. Legislativo eu nem falo, porque o legislativo para mim já foi falado de Marrakech. Mas realmente deveria ter uma ação conjunta para a gente ir na causa. Esse é o sonho, né? Não é feio. Por isso que a gente está dando pontapé inicial. A gente precisa. Pode falar. Eu queria só fazer uma pergunta que eu achei muito interessante a sua fala sobre essa ação regional. A gente está aqui, a gente tem plena consciência de que não é Pinheiro que vai sustentar ou montar essa região. E eu queria saber se já houve na história aqui, pelo menos enquanto vocês são conselheiros, essa reunião entre conselhos. Porque seria muito importante para a gente saber. Já houve alguma ação conjunta entre as cidades? Não, porque na realidade a gente tem que falar a verdade para todo mundo. Por favor, Né? franqueza. O que acontece hoje em relação à política de município, eu realmente atuo em quase toda a região, até na Serra dos Colocados, dando trabalho em Minas. Em 2011, foi feito a APA no Salão, foi entregue lá quando é fácil do Flamengo. Então, o que acontece é o seguinte: os municípios, à época, quando foi feito o tombamento, os municípios foram até o governo do Estado e restringiram a área. Então, aquilo que era imenso foi colocado na realidade. Quem acompanhou sabe do que eu estou falando. Depois, alguns municípios avançaram dentro da ocupação de áreas que estavam em discussão. Então, o que a gente debate é que tem que ter uma discussão muito clara de preservar o que deve ser preservado, de utilizar adequadamente aquilo que pode ser utilizado para a expansão, que ninguém vai segurar a expansão, infelizmente, mas que façam certo, e que os municípios conversem entre si. É difícil, eu diria que dos municípios que eu conheço, não, que parte do governo está aqui, é um dos mais democráticos que existe. Tanto é que você tem debate acalorado, temas, uma série de coisas. E o interessante é que os debates são acalorados enquanto fazem alguns temas específicos. Não são todos os temas. E eu entendo que o município é uma coisa geral, não são temas específicos. Então, o tema da participação, da discussão política, da atuação dos recursos regionais, deveria partir do governo instalado, das câmaras municipais e nós, da sociedade civil, do começo. Agora, é interessante a gente perceber que a influência, ela não vem do pequeno para o maior, vem do maior para o pequeno. Então, na realidade, quem coordena quase todas as atividades e centraliza muitas coisas é o Conselho de Campinas. O geral está lá, ou de São Paulo, ou de Jundiaí. Então, os pequenos quase que não conversam entre si. Então, é importante isso, ter essa discussão, ter essa participação, fazer
essa interatividade. Só que eu digo o seguinte, nós não interagimos dentro dos conselhos do município, imagina intermunicipal. Então a gente deveria baixar a bola, como diz um amigo meu, baixa a bola, humilde, para realmente a gente discutir isso de uma maneira mais clara. Mas, quiçá, uma iniciativa dessa seja o estupim para a gente começar a conversar. Carol. Só vou abrir. Manda bala, doutor Carlos. Maria Tereza. Com toda a paciência. Manda bala. A Maria Tereza me questionou algo que eu acho interessante todos saber. Né? Então, dentro daquele aspecto que eu falei que é muito público e tal, tem uma coisa que a Maria Tereza levantou e realmente existe, que é, por exemplo, o que a gente tem na nota ciliar. É a contratação de uma entidade sem fins lucrativos por inexigibilidade. O que é inexigibilidade? É a dispensa do chamamento público. Quando é possível fazer essas dispensas? Quando for possível provar, por exemplo, no nosso caso aqui, que é a auxiliar, que é serviço tanto para cá, para o Oveiro, para a nossa região, é o que a entidade ela presta um serviço singular, ou seja, que ela é única no mercado e por isso a gente não tem o porquê abrir concorrência dentro do mercado, porque não vai ter outro que vai participar. Então, essa seria uma outra opção também. Porém, tem que verificar, porque eu fiz uma busca no Google, aqui no Estado de São Paulo, parece que tem outras entidades que mexem com essa questão da brigada. Se tiverem outras, é uma questão que daí teria que ter um chamamento. Bom, a exceção disso é, por exemplo, se a gente tivesse uma regionalizada. Pelo que eles nos passaram, o CNPJ que eles têm é um CNPJ meio que estadual, atinge todo o Estado de São Paulo. A gente não tem nada caseiro, que seja aqui da região do Aluí, Vinhedo, Governo, porque senão a gente poderia até, em alguns casos, limitar uma circunferência de raio, né? Um raio, na verdade, redundante, a gente poderia colocar um raio de atuação dessa entidade. Então, por exemplo, entidades que atuam até 50 km do município poderiam participar desse chamamento. A gente poderia fazer esse tipo de limitação, entre aspas, né? Mas, no caso deles, eu acho que não pegaria, porque eles são, acho que são de São Paulo. Então, na verdade, o que caberia, aí a minha orientação jurídica, né, falando juridicamente falando, que seria muito importante por parte de vocês, ou qualquer outra entidade na região que tenha essa finalidade no estatuto, se não tiver ainda formalizado, que se organize juridicamente para se organizar, porque, ao que me parece, é algo que é latente e é preciso aqui para a nossa região. E talvez essa organização possa contribuir com todos os municípios. Inclusive, os municípios em si não necessariamente precisam contratá-los de forma parcial, cada um contrata uma parcela do serviço, entendeu? Hoje existe uma situação que é a associação pública entre municípios. Como é feita essa associação? Através de consórcio municipal. Os municípios, se eles efetivamente quiserem ter uma entidade da sociedade civil para cuidar de suas matas, não só dessa mata específica, mas de ambas, ter um bombeiro, entre aspas, da sociedade civil full time lá só para fazer isso, eles poderiam, se quiser, se associar e fazer algum consórcio e contratar uma outra entidade. Recentemente, o próprio município de Vinhedo fez isso, como exemplo, com a questão social. Eles se organizaram, foi-se criado um consórcio entre vários municípios aqui da região para criar uma demanda que para um município só se tornaria muito dispendioso. Eu não lembro qual é isso, tem os métodos da saúde. Então, os próprios municípios podem também se organizar para contratar, por exemplo, uma entidade que já vai prestar esse serviço para todos. Aí, eu acho que nesse sentido, seria até um pouco mais justo com a entidade, porque você consegue cobrir toda a estrutura dela, porque ela vai prestar um serviço de forma autossustentável entre todos os municípios. A nossa brigada está se formalizando. Então, é um processo de tempo que nós vamos chegar no nosso CNPJ. Né? Estatuto, regime interno. Então, esse protocolo nós estamos em andamento dentro da brigada hoje. Lembrando a questão é que como nós precisamos de então, esse temos só que combinar com a estiagem que esse ano
região, que são parceiras. Nós trouxemos a conversa porque a Lucinéia é a nossa instrutora. Então, dentro dessa necessidade, em maio nós estamos esperando. Aí só respondendo daí o que a Maria Tereza perguntou. Você vê daí, Maria Tereza, que quando ela fala temos outras instituições que são parceiras que poderiam executar o mesmo serviço, você já cai fora daquela questão da inexigibilidade. Você não consegue tornar inexigível porque tem outras que poderiam participar também. Não, pera, só para... Ela configurar isso, Quando você fala executar o mesmo serviço, você fala ser o sponsor que executa a Ela vai receber. Não é o mesmo serviço. Não é o mesmo serviço. Não é o mesmo serviço, não. Ela vai repassar o valor. É que vocês, os seus termos que ele deram, foram dúbios. Não é executar o mesmo serviço. É executar o valor do contrato a favor da brigada. Sendo que a gente chama de sponsor. É isso aí que é o que a Poeta faria. Eu compro a ideia da brigada, eu recebo, eu me responsabilizo por prestar contas desse dinheiro e a brigada se responsabiliza por prestar contas do que se comprometeu no contrato. É isso. Obrigada pela colocação. Nós temos outras instituições atuantes da região que elas podem ceder o CNPJ para serem sponsors da Brigada Santos Cocais. Segundo o que fala, né? Que deve ser caminho no Sim, mas elas são de Campinas. Não, tudo bem, mas é uma brigada. É uma brigada. Gente, se eu Poderia se fizer abrir a Cachorro do Mato, por algum motivo, tem interesse. Você entendeu? Enfim. E aí, pelo prazo de atuação, a Cachorro do Mato ganha pelo tempo que ela tem. Não é para questão da elegibilidade. Entram eles e não vocês. Então, você não Na verdade, é isso consegue. que eu estou falando. A administração pública já tem Os critérios. Eles têm um link comum de férias. Mas aí a gente deixa de ter uma chance dentro do fundo, né? Gente, não é possível o conselho fazer a aquisição dos equipamentos, e fazer a sessão de uso para brigar. Porque isso foi colocado a pergunta em Não vários pode, porque não tem verba. O conselho não pode usar verbas diretamente. Tem que para passar vocês utilizarem. para quem para tem vocês direito cederem. para fazer Através de um projeto, faz a licitação. Mas não pode dar mais O conselho pode executar, comprando uma regional, não é da brigada, é da polícia, ele cede você presta. Pessoal, vamos se organizar, já que pessoas muito forte. Então vamos lá, já também está sendo, né? É simples. O carvão até tem umas possibilidades, é possível? Sim, você usa na floresta. Então, a gente tem que ser objetivo. Vai fazer a liberação do sítio 44.000, estimado ou não. Então, você não tem objetivo. Eu vou abrir votação, a gente tem. São 15 votantes, mas eu um voto, ainda mais que é 15, não vai dar empate, não vai ter ninguém que vai. Então, eu vou fazer a liberação primeiro, gente, se alguém é contra a liberação dos 144.000 para brigadas para combate a incêndio. Vou licitar vocês, tá? Tá? Alguém é contra? Algum conselheiro é contra? Não? Aprovados na liberação dos 144.000. Agora, o que a gente vai precisar se organizar, saber como a gente vai fazer isso, tá? Eu vou pegar o projeto de vocês, vou passar para várias outras que participam da secretaria que faz parte não, o valor é a parte de combate a incêndio é prejudicais. Então a gente vai passar pelas partes. Depois, se está contado, tem uma Paula e eu. depois troca uma ideia, tem um protocolo para conversar com você,
Pessoal, então, liberado isso. Agora eu tenho só um assunto diverso, continuando a pauta, rapidinho. Alguns aqui já sabem, o Ministério do Meio Ambiente abriu a questão da arborização urbana, o Plano Nacional de Arborização Urbana. Teve uma primeira reunião online no dia 20 agora do mês passado. Se vocês acompanharem, vocês vão ver que foi anunciado que vai ter em várias cidades, inclusive a nossa região vai ser em Campinas. Eu conversei com o Gabriel lá do Reconecta. Já tem lá? Não. Eles estão esperando o posicionamento do Estado. Possivelmente o governo federal, através do Estado, vai falar com a Prefeitura de Campinas, que é a regional nossa aqui, tem mais estrutura para fazer essa reunião. Tá? Tendo alguma novidade, eu passo para os conselheiros, tá? Mas é um plano interessante, surgiu do governo federal, ao mesmo tempo a gente já está mexendo no nosso aqui, a gente já está discutindo isso para criar um plano nosso para caminhar, porque está difícil a arborização urbana. O nosso só posicionando vocês, a gente já está com o processo em andamento da arborização mais segura, pela apresentação da CPFL, que já está tramitando na secretaria, no Secretaria Jurídico. Hoje eu sei que passou em finanças, que eu conversei com o secretário lá, e já saíram, não sei se. Carol, passou por você o dinheiro da arborização mais segura lá da CPFL? O Rogério? Não, aquele contrato da CPFL da arborização? Não, o dinheiro não chegou, deve ir para lá. Outro posicionamento para vocês: foi publicado o decreto da espécie invasora. A única questão a gente não pode proibir venda, tá? Passando a ter como conversar com o jurídico e você não consegue proibir via decreto. O legislativo pode fazer. Doutor tem pilhas, mas tem pilhas de estudos para fundamentar isso. Pilhas. Pode ser? Fundamentação legal, inclusive, e com estudo de planos, Ela foi procurada, toda a questão mesmo saiu lá, eu acho que saiu hoje, né? Saiu hoje no boletim, o resto está mantido lá, só essa questão mesmo que a gente passou pelo jurídico, procuradoria lá, explicou que por decreto a gente não pode proibir. A gente pode orientar, conversar com as floras, mas proibir não. Porque ela dá uma multa, né? Talvez na regulamentação da lei a gente possa entrar isso. Sim, talvez mudar uma lei legislativa. Dá para usar o nosso decreto ali como uma base até justificativa para a lei. E aí, ou a lei autorregulativa, ou depois a gente regulamenta ela via decreto municipal, tá? Então eu acho que os assuntos diversos são esses dois mais importantes, tá? Só uma menção, desculpe, senhor presidente. Em Campinas é audiência pública. Isso. Então. É uma grande audiência Eles pública. não tem data. E a região sul-oeste de Campinas vai sediar audiência pública do sul-oeste. Não é sudoeste. O plano de arborização são seis ou sete audiências. Não, mas tem várias cidades do estado de São Paulo. Então, distribuíram mais, porque Campinas aglutinava todo. Segundo. Lembrando porque está no celular, Até a gente achar é uma vida. mas eu sei que vai ter também, parece que em Santos, no litoral, eu sei que eles estão brigando com isso, mas o que Campinas falou, ainda não teve nenhum comunicado com a cidade, com o município, tá? Assim que tiver, a gente encaminha por e-mail os conselheiros, quem quiser participar. Eu acho que vai ser muito mais no norte, porque a gente está ouvindo aí uma organização, porque a organização é uma questão muito local, muito regional.
Eu acho difícil vir uma regulamentação federal que discipline isso. Eu acho que é mais forte, tá? Eu vi que Recife tem vários. Mas tinha. No Reconect eles colocaram muitas coisas. Tem mais necessidade. Eu acho que o problema é o Planalto. Então, pessoal, quem quiser olhar no site do Ministério, já tem algumas informações, mas ele está tudo, era para ocorrer todas as reuniões em março. Já rodamos um mês, essa foi a primeira, online. Tá? Então, pessoal, agradecer a presença de todo mundo. Eu tenho só Tá, uma questão. Queria encaminhar uma questão sobre uma comunicação a escrever. É que você tinha falado que você já ia falar aquela hora. Não, é outra coisa. É rápido, eu prometo. Podem soar. Podem. Olha que eu vou contar as 3 minutos da galera. Eles não têm arma química, né? A arma química não pode. Vamos lá. Eu gostaria só de encaminhar uma questão com os senhores conselheiros que eu acho de fundamental importância. Eu não sei quantos dos conselheiros conhecem aqui, acho que a grande maioria, a qualidade e o quão fundamental é o trabalho da Fundação Mata Ciliar. E a Mata Ciliar tem, nos últimos, no mínimo 4 anos, sido pressionada juridicamente pela Rua São Paulo por uma questão de litígio de uma área que é essencial para os viveiros e para a área de recuperação dos animais. Eu não vou tomar tempo, mas os senhores podem olhar nas reportagens que mostra o quão questionável é a ação dessa concessionária Voa São Paulo. No dia 16, na Assembleia, na Alesp, haverá uma audiência aonde a Mata Ciliar vai se reportar aos senhores deputados estaduais e participantes, a audiência é um foro aberto, pedindo o apoio da sociedade civil e do legislativo para a causa da Fundação Mata Ciliar. Portanto, eu vim hoje aqui, especificamente, conselheiros, fazer um pleito, porque eu tenho certeza da qualidade, da unicidade, é isso, doutor? Ou seja, do caráter único da prestação do serviço da Mata Ciliar, não é para o nosso município, é para todos os municípios. A Mata Ciliar atende ocorrência, acho que até de Sorocaba. A Mata Ciliar é única no que faz. E a Mata Ciliar tem hoje necessidade de ocupação daquela área para a recuperação de várias espécies. Inclusive, a área onde eles estavam, onde a Voa São Paulo quer fazer a intervenção, que é um aumento de pista, me parece, é a área onde eles estão fazendo a recuperação dos lobos guarás. Eles soltam os lobos. É uma briga. É uma briga. Já foi no passado, agora E vai continuar. Bom, e eu acho que agora a gente não consegue manter. Não consegue. bom, Agora vai ser. o que eu vim pedir aos senhores como condeno? Eu vim pedir aos conselheiros que façam uma moção de apoio à Associação Mata Ciliar. Perfeito. É isso. Eu sei do apoio que vocês têm, eu sei que foi o vice-presidente Galo que fez o contrato, o primeiro contrato, foi signatário do primeiro contrato da Mata Ciliar. Eu acredito que isso seja um consenso entre os conselheiros. Então, eu peço aos conselheiros, dia 16 vai ser a audiência. Eles estão indo com um pleito absolutamente justo. Eu peço ao Condema de Vinhedo que faça uma moção de apoio para que a Mata Ciliar permaneça naquela área, seja protegida e seja mais que protegida, seja financiada pelo governo do Estado e valorizada pelos serviços únicos que presta. Eu acredito que a conselheira estava conversando com a conselheira Maria Ivone. Se necessário for, se preciso, eu me coloco à disposição para a redação do texto, mas eu acho que isso
Senhores conselheiros, acho que é o mínimo que a gente pode fazer em função do tanto que eles fazem pela gente. Então, eu gostaria de saber se isso é um pleito que pode ser acatado. Vai colocar em E se votação. precisar da ajuda para fazer a redação, eu me coloco à disposição. Pessoal, então, vamos lá. Alguém é contra? Não, pelo contrário. Então, eu vou depois, a gente monta uma redação, a gente explica até que o conselho libera fundo para a mata, a gente vai para os caminhos. A gente manda. Dia 16? Eu até ia sugerir, Araújo, que o GAPA, que tem uma relação tão próxima com a mata ciliar, que ele pudesse também ser signatário, porque isso é uma relação cotidiana com a mata ciliar. E eu acho que seria justo eles que têm esse contato também terem o direito de assinar a moção como apoiadores da mata ciliar. Não sei se é possível pelo estatuto, não pode, né? Tá bom, então beleza, já retiro. Pessoal, então, está encerrado, né, meu? Obrigado. Obrigado. Nessa questão. Ou então uma outra possibilidade é o termo de fomento, que também está nessa lei, que é quando a entidade traz a proposta para o município e falando, olha município, eu tenho uma solução para o seu problema. Não é o município que fala que tem um problema e já dá a solução. É uma entidade que traz para o município a solução. Em ambos os casos, aí eles vão ser melhor do que nós para falar sim ou não. A gente vai precisar fazer um levantamento, primeiro, da questão da viabilidade e conveniência da pasta da Secretaria de Defesa e Comunidade Urbana. Eles que vão dar esse aval para nós final. Na questão de justificativa, se realmente o porto deles é necessário, a implementação, a gente entende que sim, né? E tudo que é a mais é benéfico para todos. Mas o que eu volto a falar é que daí teria que fazer esse chamamento público, porque não daria para o convênio em si direcionar a verba diretamente para a entidade. Diferentemente, por exemplo, se é a Casa Legislativa, eles têm essa autonomia de direcionar direto para a entidade. Mas o nosso aqui, por ser um conselho que está agindo com dinheiro, não é um fundo, mas é um fundo público municipal, é um recurso público, a gente teria que deliberar se aceita ou não para determinado objeto. Aí quem vai ser a entidade efetiva vai ser através do chamamento. Pela minha experiência que eu tenho de chamamento público do terceiro setor, etc., uns 10, 15 anos, provavelmente não vem outra, entendeu? Normalmente elas são mais regionalizadas, né? Então, se eu tenho que falar de Santos, ela participa do chamamento lá de Santos, ela não vai vir aqui, mas corre esse risco, né? Não teria como prometer, olha, vai ser de vocês esse intercâmbio. O município em si nem poderia fazer esse direcionamento pelo princípio da autonomia. Tem que abrir para que todos participem de forma igualitária. Mas o fundo teria que deliberar, não sei se tem que deliberar, se repassa, se libera essa verba para que seja efetuado esse serviço. Você deu algumas opções aí, né? Tem uma opção que ela seja um pouco mais direcionada para os municípios, ou tem que ser uma regra para Estado? Não, na verdade, o que acontece? A gente tem uma problemática, porque eu acho que me passaram que a entidade de vocês é de Valinhos, né? Ela está situada em Valinhos. Não, a Brigada Certos Focais, ela ainda não tem um CNPJ. Nós temos uma entidade que ela é a Proesc. A Proesc é uma entidade estadual. Porque se for, vamos lá, vamos voltar então. Para que vocês participem, por exemplo, do chamamento, possam formalizar o termo de colaboração, o termo de fomento do município, antes de mais nada, vocês têm que estar constituídas. Nós estamos em processo. Tanto na lei federal como na lei nossa municipal, que implica federal, tem que ter no mínimo um ano de atividade. Sim, por isso nós temos essa associação. A Proesc, inclusive o Fábio, que é da Brigada, ele é membro da Proesc, né? Então a Proesc ela vai fazer essa parte não a sessão, né? Mas a gente faz a execução do projeto, entendeu? O beneficiário, quem vai usar os equipamentos, todos, a Brigada da Serra dos Focais. A Proesc é uma associação? É uma associação de
passou um tempo sem atuar, porque o ex-presidente faleceu, aí todo mundo se desanimou, ficou triste, cada um foi para um canto, e aí em 2018 a gente retomou o trabalho da Proesp, né? A Proesp é uma associação ambiental muito importante, ela atua no estado de São Paulo inteiro, mas na região de Campinas aqui, ela já teve trabalhos muito importantes, por exemplo, a parte da escrita do texto de cessão da Mata Santa Genebra para a cidade de Campinas. A Proesp fez parte da escritura desse texto. Mas em relação à brigada política? Sim, aí a gente tem e a Proesp, como ela é uma associação de esfera ambiental, nós temos membros de Vinhedo, nós temos membros de Valinhos, de Campinas, eu que sou de Sumaré, nós temos membros de Paulínia, são pessoas de toda a região metropolitana que são membros efetivos na Proesp. E a Proesp, ela entra como essa associação para poder ser o CNPJ responsável pela execução do recurso, entendeu? E assim, no caso, se vocês, participariam com esse CNPJ. Isso, exatamente. E aí, assim, em relação à execução de projeto, a gente já tem uma experiência, porque esse projeto que eu falei, que é um projeto grande, que a APAVIVA, que recebeu a emenda, a APAVIVA é uma associação ambiental de Campinas muito importante também, e aí ela recebeu uma emenda federal para parar o Choco Mar. E aí eu que sou a gerente, gestora desse termo de fomento, da gestão desse termo de fomento, entendeu? Porque só para explicar, por exemplo, quando a gente faz um chamamento público dentro do terceiro setor, uma das coisas que tem lá tem um quadro para justamente tornar objetivo a escolha, não ficar subjetivo, para não ficar o gestor escolher, eu prefiro essa que é mais legal que essa. Não existe isso. Não tem que ser objetivo a escolha. Ele tem os critérios que te dão pontuações. Então, dentro daqueles critérios, vai questionar, por exemplo, tempo da entidade dentro do setor da brigada de 100. Você vai ter que comprovar os itens para você pontuar, acho que 0 a 10, se não me engano. Você tem que, vamos supor que você participa e concorrência com o outro. Quem pontuar mais é quem ganha. Tem um tempo de ativo. Eu acredito que, pelo menos para a emenda federal, são 3 anos de ativo, e acho que para a emenda municipal e emenda estadual são 2 anos. Na lei federal, ela fala 1 ano na 319. No município de Vinhedo, se eu não me engano, é 2 anos. A diferença do colaboração com fomento é que colaboração, eu, município, tenho um problema e tenho a solução. O outro, eu, município, tenho dinheiro e gostaria de soluções para eu empreender. E aí a associação, a associação organizada apresenta uma mensagem. Ambos, tanto em termos de colaboração como de fomento, normalmente eles são executados por 12 meses, prorrogados por igual período até 60 meses. É o prazo máximo de 5 anos. Aí encerrou-se esse prazo máximo, só fazendo um novo chamamento público. Posso perguntar uma coisa? Maria Teresa, Só uma pergunta para as coisas que vier. Obviamente, nós não temos o recurso para sustentar o volume do lado. Conforme for a própria marca ciliar, você tem uma mensalidade que você paga, você deposita para que a instituição tenha um retorno. Aí, 2 perguntas. Obviamente, não sei falar da outra coisa, até gostaria de poder conversar até com o Barão, que tem uma visão mais abrangente de tudo isso do que nós. A preocupação maior é você faz investimento em equipamento, investimento em treinamento, investimento que você falou. Então, na hora que você chega lá, você consiga comprar helicóptero, carro, lagarta. Eu duvido que você vai conseguir, mas é um sonho. Isso aí, a gente mira lá. E também cair na realidade. Ele falou sobre os brigadistas mundiais. Claro que existem brigadistas na Itália, na Espanha, na Alemanha, onde quer que seja. Só que o governo banca, e banca muito, banca viagem, banca equipamento, banca uma série de coisas. Nós não vamos bancar tudo isso. O Brasil esquece, não banca nem oficial. Imagina a sociedade civil ter que participar. É lamentável por um lado, mas é extremamente louvável o movimento de vocês, porque realmente é algo extremamente necessário. A minha pergunta é muito simples. Um valor mensal, nós vamos destinar a garantia do retorno para o município, em relação a Vinhedo, obviamente, em relação a Ovelha, em relação a
Alaninhas e Itatinga. A participação de todos. E como vai funcionar mais tarde esse processo, já que está embrionário, porque, e por ser voluntariado, vocês também correm um risco muito grande. De repente as pessoas saem, se alteram, uma série de coisas. A minha pergunta mais, vocês vão investir, obviamente, no combate a incêndio, que eu gostaria que não houvesse combate a incêndio, mas a preservação eu acho que é o fator primordial para a gente reduzir o impacto que o incêndio coloca. A gente acompanhou de Vinhedo. Todo ano tem incêndio de sexta geração, né? E o João Godoy é o representante brasileiro nesse estudo. E o João Godoy é um dos nossos instrutores. E o João Godoy está trabalhando comigo nesse projeto de formação de brigadas florestais, porque o ano passado a quantidade de chamados que eu recebi do Brasil, do estado de São Paulo inteiro, pedindo para a gente ir até lá, e a gente não tinha condições, né? A Brigada do Cachorro do Mato estava atuando aqui na Serra dos Locais em Galinhos, e a gente saía destruído aqui. Teve um dia que a gente começou, não a mesma equipe, mas revezando a equipe, a gente começou às 5 horas da manhã e a gente foi até às 23 horas lá dando apoio para o bombeiro. Então, assim, você vai embora destruído, mesmo cansado, cheguei em casa e recebi a ligação de várias cidades do interior, e aí eu falei com o João Godoy, o ano que vem a gente não pode passar por isso novamente, porque a certeza de que vai ter um incêndio a gente tem. A gente só não sabe quantos e quais serão os locais. Então a gente tem que começar a treinar e a formar e a plantar brigadas em todos os lugares. E aí logo em seguida ele me procurou, falei, então a gente já começa fazendo uma brigada em Galinhas e Vinhedo. Eu estou indo lá para Cunha, que é lá na Serra do Mar, para treinar uma brigada lá, porque inclusive na Serra do Mar pegou fogo ano passado. Então esse projeto não é só de Vinhedo, é um projeto. Esse projeto, essa brigada é de Vinhedo. Esse projeto de Vinhedo, o que eu estou falando esse projeto de Vinhedo, a formação dele, o treinamento, a capacitação, é um grupo de instrutores, com exceção de mim, os demais altamente qualificados, né, com certificação internacional, representam o Brasil aí em congressos internacionais de incêndio florestal. Não tem ligação, é a sociedade civil, tá? É a sociedade civil. E aí os institutos da sociedade civil. Isso eu acho uma coisa muito importante para a gente poder colocar. Eu, como funcionário do Estado, eu sinto que eu posso falar isso porque eu sou funcionário do Estado. O Estado não dá conta de tudo. Por mais que o Estado queira, por mais que os bombeiros sejam competentes, e eles são muito competentes. Porém, o bombeiro militar tem uma questão. A prioridade do bombeiro militar é resposta à emergência urbana. Tá? A gente tem que procurar servir, tá? Ser humano, assim, ser humano, tá? A prioridade do bombeiro, da área de atuação do bombeiro, é na área urbana. E depois a área florestal. Aí, o que acontece com a brigada florestal? Ela vai dar uma primeira resposta. E aí, para título de informação de vocês, o incêndio florestal, quando ele começa, dependendo da condição, geralmente, 90% das situações, se você chegar em até 15 ou 20 minutos após o início, você consegue fazer o controle dele com facilidade. E uma das dificuldades que a gente tem, o Corpo de Bombeiros, e não estou falando mal, tá, gente? Isso aqui é só um esclarecimento. O Corpo de Bombeiros está atendendo uma ocorrência numa casa que uma pessoa precisou de um atendimento. Ele não vai deixar o atendimento urbano para ir apagar fora da floresta. Por quê? Porque até por questão de regimento interno do Corpo de Bombeiros, a primeira resposta dele é na área urbana. Tá? Então, ele está dando uma resposta, ele está atendendo uma ocorrência, ele não vai deixar de atender a ocorrência para ir correr para o centro florestal. Então, por isso a necessidade. Primeiro, porque a sociedade civil é importante e com a questão da emergência climática, é cada vez mais importante que nós, enquanto sociedade civil, tenhamos condições e o interesse em atuar, né, tentando o máximo possível a gente desacelerar essa questão da emergência climática, como diz Carlos Nobel, que é o climatologista brasileiro, né, tem até Nobel. A gente precisa primeiro desacelerar a questão da emergência climática com reflorestamento. E depois a gente precisa proteger essas florestas, porque senão a gente, até 2030, a gente alcança 1,5 grau de aumento da temperatura, e esse 1,5 grau de aumento da temperatura do planeta significa a extinção de praticamente metade do planeta. Sendo
a lista, mas fazendo uso das palavras do Carlos. Consegui responder para vocês? Perdão, é melhor termos as pessoas treinadas para combate do que falar não. Vamos apoiar, não vão não. Mas aí eu acho que esse esclarecimento ficou porque se você é perigoso, mas se você não tiver treinamento é muito mais perigoso, que é o que as pessoas fazem, né? Tem mais pergunta? Alguém mais? Por favor. Mais algum conselheiro? Luiz. Obrigado. Boa noite. Parabéns pela apresentação, brilhante apresentação e mais ainda o trabalho que vocês desempenham. É espetacular, mais do que nunca necessário por conta da mudança climática, crescimento e avanço das cidades, especulação imobiliária em cima justamente das serras locais. Então, essa é uma resposta efetiva e que tem que ser fortalecida. Quero trazer alguns pontos, né? Você falou para ir anotando, eu efetivamente até anotei. Mas hoje nós temos duas grandes discussões a respeito de serras locais aqui na nossa região. Tem um projeto de lei que está na LESP, que é um projeto da Ana Perugini, deputada estadual, para delimitar as serras locais e transformá-la em APA, área de proteção ambiental, englobando Vinhedo, Valinhos, Itatiba e Gouveia. Então, esse projeto, a gente está acompanhando a tramitação dele. A gente sabe que é uma tramitação longa na LESP, tem que passar por comissões, procuradoria jurídica, tem o trabalho nas comissões temáticas também, não é só uma questão de constitucionalidade, de legalidade, mas a gente está fazendo um acompanhamento e reforçando. Aqui encaminhamos, inclusive, uma moção de apoio, as outras câmaras municipais fizeram o mesmo, isso é fundamental. Mas aqui em nossa cidade é importante essa delimitação da área para a recuperação de nascentes, para reflorestamento, que é o trabalho que brilhantemente o Meio Floresta tem feito, e para a criação do Parque Fazenda Cachoeira, que já está ali no pé da serra, já está nesse bioma, nessa transição entre Mata Atlântica e Cerrado, que pode ser um aliado nessa questão da APA e também da preservação ambiental. Mas falando especificamente sobre o pedido que vocês vieram trazer aqui, depois dessa explicação tão aprofundada. No passado, em 2020, foi aquele grande incêndio, mais de 3 milhões de metros quadrados queimados aqui no território de Figueira, maior incêndio do estado de São Paulo do ano, e o CONDEMA se mobilizou para, por meio do fundo, destinar um recurso para a contratação do helicóptero que ajudou no combate às chamas. Então, hoje a gente está tendo uma oportunidade de hoje de fortalecer um trabalho que é feito com tanto amor, com tanto carinho, com zelo, com capacidade técnica, com recursos humanos, de forma preventiva. Então, eu quero reforçar esse pedido que vocês estão trazendo, porque nós já aprovamos aqui, por exemplo, passagens de fauna em cima das rodovias. Esse é um trabalho também que começou com emenda parlamentar, agora o Conselho está fazendo destinação de recursos. E quem sabe hoje a gente consiga sair daqui também com esse aval, com um voto positivo dos conselheiros, para fortalecer o trabalho de vocês. Então, eu quero deixar aqui esse apelo para os conselheiros. A gente vem acompanhando com o tema, não sou conselheiro, mas que tenhamos esse voto favorável. E contem com a gente também o que a gente puder fazer, de encaminhar recursos, de trazer legislação, de cobrar a prefeitura, de estar a presença do secretário e outras massas representadas, mas eu acho que a gente tem que fazer esse grande esforço em conjunto para que o trabalho de vocês tenha ainda mais efetividade. Hoje é o que é por conta da força de trabalho e da dedicação de vocês, mas que o poder público também esteja junto. É isso que nós queremos. Nós trabalhamos muito unidos com a defesa civil do corpo de bombeiros. Então, o poder público ele pode realmente receber nós como um braço realmente do município. Então, eu te agradeço por fazer essa fala aí que complementa a nossa contextualização, né? Então, hoje, eu pedi no meu e-mail que houvesse uma deliberação. Eu gostaria de entender. Posso fazer diferença? Pode, perdão, pode. Gente, eu só queria fazer uma engenharia reversa, Claro. para lidar com algumas questões que surgiram. Claro. Primeiro, o nosso espanto, e dar o ponto da dobra, que eu acho que é muito importante. O nosso espanto em ver pessoas civis, altíssima qualificação, não estou discutindo, todos altamente qualificados, voluntariamente somando forças para suprir a necessidade emergencial que um território tem, é novidade para a gente. Em outros países não é. As brigadas civis são altamente atuantes, inclusive em desastres de várias ordens. Você tem brigadas na área da aviação que são civis, você tem brigadas na área de incêndios florestais que são
Estado não dá conta. É, Chile é 100%. Ponto. Então, assim, o espanto é nosso, minha gente, porque nós estamos saindo tardiamente. Só por isso. Excelente fechamento. Vamos colocar a segunda questão, que é aquela imagem pirotécnica daquela chama de 5 metros de altura que parece uma hidra. A questão, eu vou fazer uma engenharia reversa, que para chegar lá, esse incêndio teve 3 centímetros. Pois é. E essa é a virtude dos brigadistas. Chega rápido. Chegar com foco, chegar em lugares onde, repito, palavras da Eva, o bombeiro não vai chegar porque ele vai ter outras prioridades. Mas os brigadistas civis podem se deslocar com rapidez e eficiência, evitando que aquilo se torne uma cortina de fogo de 5 metros de altura. Lembro das palavras da Larissa, há 5, 6 reuniões atrás, o incêndio começou num colchão, numa porcaria que estava lá perto do mato. Eu liguei, mas o bombeiro falou, desculpa, eu estou ocupado fazendo outras coisas. Ele tem, o bombeiro, nosso herói, tem um protocolo de ação. Ele não vai sair daquele protocolo, mas os brigadistas civis podem se deslocar. Essa é a grande virtude de um grupo forte, consistente, bem preparado para atuar no nosso território, que já teve incêndios que a gente enxergava lá da Anhanguera, a torre de energia de transmissão da internet pegando fogo, parecendo árvore pirotécnica de Natal. Então, eu somo a minha voz aos esforços de sensibilizar esse conselho para a virtude que é apoiar este grupo, para que ele se torne uma realidade, para que ele se torne uma realidade urgente para a próxima estiagem. Minha gente, o CEPAG da Unicamp já disse, a estiagem desse ano será tão severa quanto a estiagem do ano passado. O CEPAG municia de informações a agricultura nacional. Carlos Nobre e Paulo Atacho, que são duas figuras ícones globais da climatologia, fazem parte do CEPAG. Então, é inequívoco o fato de que o CEPAG já cantou a bomba. Já cantou a bomba, não tem dúvida. Então, a gente precisa apoiar as iniciativas das criações das brigadas civis. A Cachorro do Mato já está atuando em Valinhos. Quanto mais a gente retardar isso, quanto mais o apoio demorar a chegar, pior para nós, pior para a sociedade linense. É isso, é um tiro no pé. E não dá para ter uma brigada só. Tem que ter a brigada da Serra dos Locais, tem que ter a brigada do Santa Fé, tem que ter a brigada do Bosque das Araras, tem que ter a mentalidade brigadista. Então, por favor, conselheiros, entendam a emergência e a necessidade urgente de apoiar esses grupos. Obrigada. Agradeço aí pela palavra. Deixa eu só fazer primeiro uma pergunta. A gente precisa ter um foco para deliberar aqui. Eu vi que na apresentação de vocês falam do valor de 1 milhão, depois do valor de 144 mil. O que eu preciso passar para os conselheiros? Qual que é o valor pleiteado para vocês? 1 milhão e coisa já adianta, não tem que ser um fundo. Isso é o fundema. É mais do que o fundema. Mas a gente precisa ter isso. Então, eu entendi que vocês estão pleiteando 144 mil, que é um valor estimado, não é projeto estimado. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, depois eu vou abrir um pouco para o Carlos explicar, para a gente pensar como é liberação de dinheiro público. Normalmente eu acho que eu não consigo direcionar isso especificamente. Eu acho que tem que fazer um chamamento do Carlão. Até se o Carlão puder explicar. Deixa eu explicar para vocês. Como vocês dentro da área jurídica, o advento da lei chama também de MIOS, que é o Marco Regulatório da Sociedade Civil, das organizações da sociedade civil, a lei 13.019
caso essa entidade não seja a única, por exemplo, no estado de São Paulo, que presta esse tipo, que ofereça esse tipo de serviço. Né? Mas, basicamente, quais os tipos de contrato poderia ser o termo de colaboração? O termo de colaboração dessa lei nada mais é quando o município tem uma demanda e ele, com essa demanda, ele já sabe o serviço que ele quer e ele lança um chamamento público para que as OSCs, né, organizações da sociedade civil, venham participar e apresentem seu plano de trabalho para